Olá, pessoal do oitavo ano. Na aula de hoje, a gente vai fazer a correção da atividade do dia 26 de março, tá certo? Bom, aqui na primeira questão, lá da página 58, a gente tem o seguinte: resolva o problema. André, Beatriz e Caio moram na rua Retona, cada uma em uma casa. A rua Retona não tem curva e Beatriz mora à mesma distância de André e de Caio. Bom, com essas três informações, a gente tem que responder o item A e o item B, certo? Mas antes da gente ir para os itens, vamos tentar imaginar como seria essa rua retona e a localização de cada uma das casas. Bom, temos aqui uma representação das três casas, e como a gente sabe, os três moram na mesma rua, ela não tem curva, e Beatriz mora à mesma distância de André e de Caio. Só tem duas formas de Beatriz morar à mesma distância. É se André e Caio morarem na mesma casa, algo que não pode, né? Lá pelo primeiro tópico. Ou se ela morar no meio dos dois. Então, aqui seria a casa da Beatriz, aqui a casa do André e aqui a casa do Caio. Ok? Item A. Se André, ao sair de casa, caminha 73 metros em linha reta por essa rua para chegar à casa de Beatriz, qual é a distância entre as casas de André e de Caio? Bom, se André caminha 73 metros para chegar na casa de Beatriz, então a distância entre essas duas casas é 73 metros. E como a gente sabe, Beatriz mora à mesma distância dos dois, né? Então, daqui para cá também é 73 metros. Logo, o item a distância da casa de André e de Caio é 2 vezes 73 metros, que dá 146 metros, certo? E no item B, se você representar a rua retona por uma reta e as casas por pontos, quais delas representará o ponto médio do segmento, cujas extremidades serão as outras duas casas? Como a gente sabe, o ponto médio é o ponto que divide um segmento em duas partes ao meio. Então, aqui o segmento AC, certo? Ele teria como ponto médio o ponto B, justamente porque o ponto B divide em duas partes de mesmo tamanho. Então, seria a casa da Beatriz, certo? Questão 2. Observe a figura que João fez e responda às questões sem medir os segmentos. Então, só com as informações que a gente tem aí, a gente vai tentar resolver, sem usar régua. Bom, ela diz o seguinte, que o segmento AC mede 14,6 centímetros, certo? Então, aqui mede 14,6. E DE, esse pedacinho aqui, ó, mede 6,6. Certo? Sabendo que B é o ponto médio de AC, ora, se B é ponto médio, então de A até B é a metade disso aqui, né? Vai ser 7,3. E aqui também, 7,3, certo? E que D é ponto médio de CE. Então, se D é ponto médio, ó, vai acontecer a mesma coisa. Esse segmento DE vai ter o mesmo tamanho do CD. Então, aqui vai ser 6,6 e aqui, como a gente já viu aqui, também 6,6. Agora, a gente vai para os itens. Determine a medida dos segmentos BC. Então, BC, qual o tamanho dele? De B até C, 7,3. AE, qual o tamanho dele? De A até E, né? A gente vai ter que somar todo mundo aqui, ó. Então, somando todos esses segmentos, a gente vai ter 27, deixa eu só consertar aqui, 27,8, certo? O segmento CD,
segmento CD, 6,6. E o segmento BE, ora, se de A até é 27,8, de B até E, basta eu tirar esse 7,3, certo? Então, vou fazer aqui 27,8 menos 7,3, 20,5, certo? De B até E. Isso é a resposta do item A, certo? Vamos agora para o item B. Determine a medida de um segmento AF, levando em conta que F é o ponto médio de AE. Então, F seria o ponto médio do segmento completo, certo? Como o segmento completo mede 27,8, o ponto médio mede a metade disso aqui, certo? Então, AF vai ser igual a metade disso aí, que vai ser o seguinte, ó. Como aqui a gente tem uma casa decimal, ó, a gente coloca uma casa decimal, então a gente tem como resposta 13,9 centímetros, certo? Isso é a resposta do item B. Do item C, ele quer o segmento AG, considerando que G é o ponto médio de CD. Então, beleza, vamos por partes. Primeiro, o ponto G, ele vai estar bem aqui, ó, certo? E essa distância aqui, CG, vai ser a metade, né? Isso aqui vai ser 3,3. Se eu quero saber a distância de A até G, ó, basta eu somar 7,3 mais 7,3 mais 3,3. Então, a resposta AG mede 17,9. Resposta do item C. Beleza? Terceira questão é a questão 7, né, da página 59. Copie no caderno a alternativa correta. Nesse caso aqui, certo? No formulário, você só ia marcar a opção correta aqui. Só tem uma, tá? Então, vamos analisar a questão e vamos ver qual é a opção correta. Gilberto é dono de 2 lojas de produtos para animais, representadas abaixo pelos pontos A e B. Então, a loja 1 está no ponto A, a loja 2 no ponto B. Sabendo que Gilberto tem um depósito localizado em um ponto C, que está à mesma distância das 2 lojas, ou seja, o segmento AC, né, a distância de A até C é a mesma da distância de B até C, ok? Com base nisso tudo, pode-se afirmar que o depósito está, item A, no ponto médio de AB, certo? Então, se eu traçar um segmento aqui, ó, que vai de A até B, a loja vai estar necessariamente no ponto médio aqui, ó. Tá correto? Em partes, né? Tá correto. Vamos ver as outras. No encontro entre a circunferência de centro A e raio AB, então o que é que ele está querendo dizer aqui? Que eu tenho uma circunferência onde o centro é B, então seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, o que ele está querendo dizer é isso aqui, ó. Eu tenho uma circunferência onde B é o centro, certo? E o raio é justamente aqui a distância de A até B, e a circunferência de centro A e raio AB. Então seria algo mais ou menos isso. O que não tem nada a ver, né? Seria o encontro, então seria bem aqui, ó, e outro bem aqui, essas duas possibilidades? Não, certo? Então o item B aqui a gente vai descartar porque é muito mirabolante, não está fazendo tanto sentido. O item C, em algum ponto da mediatriz do segmento AB. Vamos tentar entender isso aqui. Então, vamos lá. Eu desenhei uma reta aqui perpendicular, certo? Que passa pelo ponto médio, ou seja,
essa reta aqui é a nossa mediatriz, certo? Como a gente viu na última aula. Então, se o ponto C estiver bem aqui, ó, ponto C estiver aqui em cima, certo? Vou até botar de outra cor aqui. Pronto. Ponto C estiver bem aqui. Ele vai estar à mesma distância? Vai sim, senhor, né? Se ele estiver bem aqui, ó, ele vai estar à mesma distância? Vai também, certo? Então, o ponto C, o item A, é apenas um dos casos onde eu vou ter a mesma distância, certo? Mas ele pode estar em qualquer lugar na mediatriz, que ele vai ter a mesma distância para A e para B, certo? Aí o item D, em uma reta perpendicular à reta B passando por A. Então, seria uma reta bem aqui, certo? Que não faz sentido. E a mesma coisa para o item E, seria uma reta passando aqui, que também não faz sentido. Então, o item correto é o item C. Mas por quê? Porque quando você tem um segmento, certo? Deixa eu desenhar aqui. AB, o ponto médio divide em duas partes iguais. Então, se esse segmento aqui é 10, aqui é 5 e aqui é 5, beleza? Show de bola, né? Mas, se eu tiver a minha mediatriz aqui, ó, uma reta passando pelo ponto médio, certo? O que que acontece? Qualquer ponto dessa mediatriz vai ter a mesma distância para A e para B. Então, digamos que esse ponto C aqui, a distância seja 7, aqui também vai ser 7. Esse ponto D aqui, ó, que está mais próximo, digamos que a distância vai ser 6, então para cá também vai ser 6, certo? Então, a mediatriz ela tem essa característica. Todos os pontos da mediatriz têm a mesma distância para as extremidades, tá bom? Bom, pessoal, então a aula foi essa, certo? Essa última questão foi um pouquinho complicada de propósito, para a gente poder quebrar um pouquinho a cabeça, tá bom? Mas toda semana a gente vai estar aqui tentando solucionar e tentando simplificar esse conteúdo para vocês. Tá certo, pessoal? Então a gente se vê na próxima aula. Valeu!